Fala pessoal, é Gilberto aqui de novo. Bora para mais um vídeo com processo de pintura. E dessa vez a peça é esse Joker aí que tá aparecendo na tela. Essa peça tá muito bonita e muito bacana para pintar. Então bora conferir o processo todinho dela. Peço que se gostar do vídeo, já deixa aquele likezão. E se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo. De vez em quando sobra tempo, eu trago um vídeo trazendo um processo de pintura para vocês, aí a cada 2, 3 semanas, conforme vai dando. Mas em breve eu quero trazer com mais frequência, mas shorts direto tem bastante também. Então, bora pro processo aí. Então vamos começar aplicando o primer na base do Coringa. Eu vou usar um primer preto aqui, que é um primer da GSW. Assim ele já me dá um fundo preto para eu poder fazer os efeitos de dry brush por cima. Depois da aplicação do primer, eu vou usar o rústico da Acrylex. Eu vou fazer a aplicação primeiro do dry brush, pincel bem seco ali para pegar só nas saliências e nos ressaltos de toda a peça, porque tem parte que é de tijolo, parte de terra ali, então o rústico vai dar um ar bem bacana nesse efeito. Depois eu entro fazendo a aplicação do dry brush também com o cor concreto da Acrylex, que ele é um tom um pouco mais claro por conta de tijolos e essas coisas. E depois eu vou fazer a aplicação de um wash preto para poder vamos lá, dessaturar um pouco essas cores, escurecer um pouco ela, porque eu não gosto de nada muito contrastante uma com a outra. Depois eu vou usar o telha queimada da Acrylex também, porque como eu falei, são partes de tijolos aqui. Eu vou fazer o dry brush por cima, porque isso vai, o concreto, como clareou um pouco, vai ajudar a pegar essa cor um pouco mais. E, novamente eu venho com um washzinho preto para dar aquele contraste, fazer uma transição bem bacana. Agora a parte do cimento, bem dizer ali, do encanamento, eu vou fazer a aplicação do concreto realmente nele, porque querendo ou não, é um concreto. Já no que tem dentro do encanamento ali seria meio que uma gosma tóxica, então eu vou usar o fundo branco primeiro e depois vou vir com um verde maçã, todos os da Acrylex, querendo ou não o branco vai iluminar mais e vai contrastar bastante esse verde por cima. Na tampa do bueiro eu vou usar o cobre, aplicando com uma esponjinha ali, ficar bem bacana, e na placa do Asilo Arkham também eu uso o cobre, mas aplicando o dry brush com um pincel bem seco. Então agora bora para os incrementos dessa base, que ele tem um cilindro de produto tóxico. Vou começar aplicando um fundo branco nele e vou fazer a marcação da parte do símbolo radioativo ali com o amarelo. Depois eu vou fazer a pintura do cilindro toda no pincel com o vermelho, o fundo branco vai ajudar a ressaltar mais esse vermelho. Vou aplicar um wash em preto para dar um aspecto de envelhecido nesse cilindro. E agora vou demarcar todo aquele logo de perigo ali com um washzinho preto ali, não muito diluído. Agora a parte das dinamites, como fiz antes também, a aplicação do fundo branco e depois o vermelho por cima de todas as dinamites. Eu gosto de passar o branco, como eu falei, porque ele ressalta bem o vermelho, ele traz um vermelho bem vivo usando o fundo branco. Depois disso, pincelzinho, tinta branca e vamos pintar todos os pavis dessas dinamites. Um testezinho de paciência para fazer esse tipo de pintura. Depois disso a gente usa o marrom para poder fazer a parte de terra, onde essa dinamite está toda empilhada ali. Eu fiz uns glaze com vários tons de marrom. E para finalizar eu vou jogar um wash preto também, para dar um aspecto de sujeira, como querendo ou não dar um ar de esgoto essa base, né? Então a gente precisa envelhecer. Depois eu venho com a esponja ali, tirando um pouco desse excesso aí do wash preto aplicado em toda a dinamite. Já para a pintura do detonador eu tô passando um rústico nele todinho. Eu gosto de fazer um rústico para fazer efeito de madeira. Depois eu venho fazendo dry brush com amarelo ocre por cima, para ressaltar as partes mais claras dele, é óbvio. Depois a gente vem com um wash preto para dar um ar de envelhecimento novamente e fazer aquelas transições bem bacana como sempre. E depois a gente usa o chumbo, que é uma tinta metálica da Acrylex, para fazer as partes metálicas da caixa. Agora para a pintura do sapato eu usei um nanquim preto da Acrylex também, e no solado dele eu já usei o marrom. E depois o detalhezinho do branco para dar acabamento final nesse sapato bem bonitão, hein? Agora vamos pro Coringa, passando um fundo branco ali onde eu vou pintar de amarelo e de verde como sempre. E eu começo a aplicação do amarelo na camisa inferior dele. Depois de pintar o amarelo eu vou isolar aquele amarelo e vou vir com o verde no colete dele. Depois do verde eu vou isolar ele também e vou fazer a aplicação do roxo em todas as peças do Coringa. Tronco, braços, o penduricário que fica atrás do terno dele ali, as pernas. Todo por completo vai ser feita a aplicação do roxo. Depois eu vou pegar esse roxo, vou diluir ele com um branco para ficar um pouco mais claro ali, dar uma saturada nesse roxo. E vou ir fazendo a aplicação do dry brush em todo o terno dele ali, para dar um aspecto de desgastado. Vocês podem ver, é sempre o básico, né? A aplicação de tinta, dry brush, e depois eu venho com um wash preto de baixo para cima para ressaltar ainda mais as sombras dessa peça. Feito isso, vamos para o rosto dele.
a aplicação do Elvin Flash da GSW no rosto todo, e depois eu vou fazer a aplicação do Pale Flash de cima para baixo para ressaltar as partes de luz e sombra. Para fazer esse aspecto bem bonito do rosto dele ali com a tinta branca, eu usei o branco da Acrylex, uma esponja de louça mesmo, e fui aplicando batidinhas de leve ali para ficar um aspecto bem de tinta, como se tivesse espalhado pelo rosto. Agora vamos para a parte deliciosa, que é pintar dentes, olhos, sobrancelhas, e nessas peças minúsculas exige muita paciência, muita calma, e às vezes a gente erra e tem que recomeçar do zero, né? Mas eu tive a sorte de no Coringa não ter esse problema e foi tudo de primeira, graças a Deus. Depois disso eu vou fazer a pintura dos olhos aqui, pode ver que a sobrancelha já está meio verde. E depois de pintar todo o rosto, eu vou isolar o rosto e fazer a aplicação do verde folha em todo o cabelo dele. Depois de aplicar o verde folha, eu venho fazendo um dry brush com o verde maçã para dar um contraste bem bacana no cabelo. Então, a marreta segue o mesmo processo da caixa, o rústico de fundo, dry brush com amarelo ocre e o wash preto por cima para dar um aspecto de madeira. Eu acho que fica bem bonito, eu gosto. Às vezes eu dou uma incrementada, mas aqui não tinha muito como incrementar, então como a peça era muito fina, não tinha muitos detalhes aparentes. Foi o básico do básico, mas ficou o resultado bem bacana e bem aceitável. Eu gostei bastante e o cliente adorou o resultado final. Aí faço mais um dry brushzinho depois da aplicação do wash para poder ressaltar um pouquinho mais, e a aplicação do preto metálico nas partes metálicas do martelo. Já para a pintura do gás, eu inicio com o verde maçã, eu aplico o verde maçã em todo o gás e depois eu vou usar o verde folha de baixo para cima para fazer um sombreamento nessa peça. E depois, por fim, ainda eu volto com o verde maçã diluído um pouco em amarelo para poder clarear ele um pouco e fazer a aplicação em toda a peça novamente e fazer uma suavização e uma transição bem bacana entre essas cores, porque querendo ou não, o verde no final ele sempre engana, você acha que tá de uma cor e o final ele fica bem escuro. E fiquem agora com o resultado final dessa incrível peça. Se gostou, deixa aquele like maneiro. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Em breve, mais um vídeo de como eu pinto a peça. E tenham uma ótima semana, galera. Fui, pessoal! When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all work.